Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Eu acabei de lançar uma música no meu segundo canal de música, então vamos lá conferir. Faz pouco tempo que eu lancei hoje, né? Eu coloquei a música ontem, eu tinha gravado ela fazia uma semana, mas fiquei procrastinando para colocar ela no ar. Mas agora eu coloquei e ela foi lançada. Eu postei ontem, mas programei para ser lançada só hoje. E ela está com um total e um incrível contador de 0 visualizações. Então vamos lá, dar uma força e é isso aí. Mas vamos lá. Eu até devia ter feito script para esse podcast, mas eu não faço para nenhum. Então vamos nos manter assim e ver no que vai dar. Mas é o mito do desenvolvimento pessoal e da meritocracia, porque eu vejo que a meritocracia e o desenvolvimento pessoal, na verdade eles são coisas parecidas, mas eu não sei se eles são exatamente a mesma coisa. A meritocracia ela é mais usada em meio empreendedor, de que qualquer um consegue, não sei o que, e o desenvolvimento pessoal ele já é mais usado para essa turminha Red Pill que toma Campari, não sei o que, porque o cara, eu não vou casar, eu não vou ter filho, então eu vou me desenvolver pessoalmente, ou então o cara ele se desenvolve pessoalmente, entre aspas, esperando que lá na frente isso vai dar algum bom resultado. Mas vamos na meritocracia, vamos começar pela meritocracia mesmo. Eu acho que todo mundo em algum momento da vida tem essa visão de que é só você fazer as coisas, é só você seguir o caminho correto, que tudo vai dar certo e tudo vai se resolver. É só você. A vida é um caminho linear e é só você seguir que vai tudo dar certo. Só conforme você vai ficando mais velho, você percebe que não é bem assim que as coisas funcionam. Porque, felizmente ou infelizmente, existe um fator muito importante que ajuda, que se chama sorte. Simples assim, sorte. Às vezes você pode se esforçar muito, mas ter azar. E às vezes pode acabar não se esforçando tanto, mas porque você teve uma puta sorte, aquilo deu muito certo e levou a sua vida para frente. Tanto é que todo mundo que está escutando provavelmente teve algum momento na vida que se esforçou demais e não viu resultado nenhum. E depois, com pouco esforço, fez um movimento correto na vida, vamos dizer assim, e conseguiu as coisas, conseguiu fazer a vida ir para frente. Inclusive, um cara que, agora aproveitando já desse assunto das criptomoedas também, um cara que ele tá onde ele tá por pura sorte, vamos combinar, é o Augusto Bax, que agora ele está vendendo curso atrás de curso, não sei o que. Eu não escuto mais ele. Antes eu escutava os podcasts entre aspas, são lives, né? Eu escutava as lives dele direto e eu parei, porque eu percebi que o cara estava me deixando pobre. Quando eu não ouvia ele, eu ganhava mais dinheiro do que quando eu ouvia. E por quê? Porque ele tem essa sina de sempre querer apostar para baixo em qualquer momento. E eu percebi que não, que loucura se eu estou comprando em Tesla ou estou comprando Bitcoin. Não estou comprando, mas eu estou comprado em Bitcoin. E por que eu vou ficar vendendo, esperando que caia mais, se é um negócio que eu acredito que a longo prazo vai subir? E ele ficava não xingando, ele não falava abertamente, mas ficava xingando as pessoas falando que ia cair. E eu lembro que no Covid ele falava que ia cair muito mais. E nessa época do Covid, ele shortou. Para quem não sabe, short é quando você aposta na baixa. Então é como se você virasse o gráfico de ponta cabeça e, e o gráfico ele tipo, se começa a cair, é como se estivesse subindo para você, porque você apostou, você ganha com a queda. E ele fez isso e só começou a subir. E ele praticamente foi liquidado. O que deu boa é que o irmão dele falou de uma moeda chamada Ada Cardano, ele resolveu colocar uma grana nela, e aí essa moeda explodiu e ele conseguiu se recuperar. Mas se ela não tivesse explodido, ele estava fudido, ele estava quebrado.
A verdade é essa. E provavelmente estaria até hoje trabalhando de dentista. Então o que eu quero. E ele é um dos caras que usam a meritocracia, porque é só ir trabalhar e as coisas vão acontecer. E cara, não é bem assim. Eu acredito que até certo ponto é assim. Só que primeiro existe o fator sorte e também existe o fator contexto existe o contexto que você tá, o contexto de quem você é e o que não deixa de ser sorte também. Se você nasce em uma família classe média alta ou em uma família rica, você teve a sorte de nascer em uma família onde as coisas vão ser mais. Tá fácil para você, entre aspas, vencer na vida do que um cara que nasce numa favela ganhando, sei lá, duas Bolsa Família. E por que eu digo isso? Assim, a meritocracia ela existe, mas você tem que equiparar as pessoas. Só que aí que tá o pulo do gato. Se você equiparar as pessoas, por exemplo, você bota dois classes médias um do lado do outro e você daí, mais ou menos num contexto parecido, de ambos vão fazer mais ou menos a mesma qualidade de faculdade. Enfim, pega duas pessoas classe média, pega dois pobres e pega dois ricos. Em teoria, aqueles que se esforçarem mais e fizerem o dever de casa, em teoria, eles ao longo do tempo vão ter ainda mais sucesso. Só que existem várias variáveis que você não pode controlar em relação a isso. E uma delas é pura e simplesmente a sorte, e o mundo é um caos completo. Por exemplo, às vezes o cara que é mais esforçado pega dois classe média, um que bebe, usa droga e não sei o que, o outro que estuda, trabalha e faz tudo direito. Pega esses dois caras, às vezes o cara que trabalha e estuda, num belo dia, ele está atravessando a rua e ele é atropelado. E às vezes isso deixa uma sequela pro resto da vida dele e ele vai ter que lidar com, ele, com aquilo. E às vezes o cara que vive a vida de forma tudo errada, às vezes ele acerta uma quina da vida, ou alguma mulher gostosa resolve sustentar o cara, porque a mulher adora sustentar cara cafajeste, e o cara se dá bem na vida, entendeu? Então entende que não é tão simples assim a meritocracia. E tem outro ponto também que hoje é mais difícil você conseguir falar de meritocracia se você não tem pelo menos a oportunidade de subir de classe. Se você tem, por exemplo, a oportunidade de subir de classe, a meritocracia ela funciona mais para você. Agora, se você é pobre, se você parar para pensar bem, meio que você não tem tempo para a meritocracia, porque você vai passar o dia todo trabalhando e estudando, não porque você trabalha duro para fazer mais do que os outros, mas porque você é obrigado a fazer isso, e todo mundo que está na mesma condição está fazendo isso. E às vezes você vê que o cara que não está fazendo isso, que está, sei lá, traficando droga, ele está vivendo uma vida melhor do que a sua, porque não é preso, se é preso é solto logo, porque nós vivemos em um país que não é meritocrático, pura e simplesmente. E mas a meritocracia, apesar de tudo, ela não é necessariamente uma falsa ilusão. Eu acredito ainda na meritocracia, mas eu não acredito que ela seja esse Deus que alguns pintam por aí. E eu acredito que ela tem as suas falhas e ela tem a sua, assim, é algo que funciona na maioria das vezes, mas nem sempre. E daí eu queria entrar no desenvolvimento pessoal, que eu acho que é até pior do que a meritocracia, porque a meritocracia, pelo menos aqui no Brasil, a gente, não tem essa cultura de meritocracia, porque acho que todo brasileiro, em algum grau, sabe que não é bem assim. Sabe, aqui a gente não trabalha com meritocracia, a gente trabalha com quem indica, a gente trabalha com quem tem o diploma melhor, e quem se formou na faculdade melhor, muitas vezes conseguiu fazer aquela faculdade porque conseguia ser bancado para fazer a faculdade, ou seja, meio que todo mundo aqui sabe que meritocracia é só 50% de tudo e os outros 50% é sorte. Mas aí está surgindo
termo, que é o desenvolvimento pessoal, que eu acho que esse é uma armadilha até maior, porque o que eu vejo muito na internet, principalmente, na vida real não vejo tanto, são os caras, e eu já fui assim, achando que, a minha vida vai ser, eu não tenho mulher e filhos, então automaticamente a minha vida vai ser boa, porque ela vai ser mais fácil, porque ela vai ser mais tranquila. Só que daí você olha o gráfico que está na tela, eu vou deixar esse gráfico na tela, que os salários eles não sobem desde os anos 70. Esse gráfico é americano, mas provavelmente ele se adapta perfeitamente ao padrão brasileiro também. Até que nossos bisavós conseguiu comprar terra ganhando salário de... Eu tenho um bisavô que comprou mais de 400 alqueires, sendo farmacêutico. Quem é que consegue fazer isso hoje? Só que é claro, para deixar bem claro, ele já perdeu tudo. Eu não sou rico, não tentem me sequestrar, vocês não vão ganhar nada. Mas o que eu quero dizer é que hoje ser solteiro não é mais uma garantia, como eu já cheguei a pensar numa época, e muita gente ainda pensa, de conforto e de que as coisas simplesmente vão dar certo porque você está jogando no modo easy. Não, 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 não. Quem é casado e vai ter filho e, e não faz parte dessa meritocracia brasileira de quem indica, onde o cara consegue um salário de 10 mil porque alguém indicou ele para um cargo comissionado, que é fácil realmente casar e ter filho. Mas se você vai jogar a vida no modo hard e você resolve casar e ter filho, não é que a sua vida como solteiro ia ser fácil e agora ela vai ser difícil. A sua vida como solteiro vai ser difícil e a sua vida como casado e com filho vai ser insuportavelmente mais difícil. Eu juro, eu não sei como é que alguém da minha idade hoje consegue ter um filho ou uma esposa, ou ser uma esposa e ter um filho e conseguir fazer tudo funcionar direito. Sendo mulher é até mais fácil, porque a mulher ela tem o plano B. Se começar tudo a degringolar, ela acha um otário, essa palavra, ela acha um otário que tem dinheiro, e ela consegue, mesmo que não seja da forma que ela quis, resolver a vida dela. Agora, se você é homem, se você não tem as costas quentes, se você é o famoso brasileiro médio e você tem um filho no mundo, hoje eu não consigo ver como é que esse cara ele consegue lidar com essa situação. E na verdade não consegue, né? O que acontece é o seguinte: se o cara é pobre e tem um filho, o que vai acontecer? A mulher vai dar um pé na bunda desse cara para conseguir uma pensão, porque vai compensar mais, ou para tentar fisgar um trouxa que ganha mais. O cara, como o cara ele não vai mais ter o filho lá, ele não vai mais se dar o trabalho de querer sustentar, vai pagar a pensão, só que como o cara ganha um salário mínimo, a pensão vai ser uma pechincha, vai ser uns 300, e o cara vai sobreviver na casa dos pais com 900. Geralmente é isso que acontece. Só que a questão é a seguinte: o cara que é solteiro, se você parar para pensar bem, ele acaba até tendo mais responsabilidade do que o cara que tem um filho. Porque o cara que tem o filho, ele... beleza. Ou também eu posso estar falando um monte de besteira. É óbvio que a vida do cara casado e com filho é mais difícil. Mas proporcionalmente não é tão mais difícil quanto parece. Porque o que geralmente acontece? Por isso que tem uma horda de mãe solteira por aí hoje. Se os dois são pobres e tem um filho, a mulher se adotar de dar um pé na bunda do cara, ou o cara resolve que não vai querer assumir mesmo e paga só uma pensão, e fica por isso mesmo, entendeu? Porque não tem... Já percebeu que não tem? Se você procurar hoje, eu pelo menos acho muito difícil achar um casal jovem com família estruturada. Tipo, o pai tem 26 anos, a mãe tem 23, os dois têm 2 filhos. É inviável, é economicamente inviável. Quem conseguir isso é um ponto fora da curva, na minha opinião. O que acontece? Compensa muito mais para a mulher dar um pé na bunda do cara, receber uma pensão dele, quando recebe, e tentar buscar um cara que seja mais bem de vida. Só que mesmo se ela não consegue fazer isso, ela vai ter a ajuda dos pais, ela vai ter a ajuda dos avós, se ela tiver avós, ela vai ter toda uma ajuda para criar a criança, porque a criança não vai ter culpa da responsabilidade dela. Então ela não é como se ela estivesse criando criança sozinha mesmo, ela vai ter apoio. E o pai,
Se ele for daqueles bem cafajestão mesmo, talvez ele fique por aí ganhando um salário mínimo aqui e ali, pagando uma pensão e vivendo uma vida miserável, uma vida bem pobre, mas esses caras eles não ligam para esse tipo de vida. Agora, quem almeja ter uma vida mais próspera e não tem as costas quentes, aí realmente é aí que está o pulo do gato. E é por esse motivo eu acho que a classe média está tendo pouco filho e pobre está tendo muito filho. Diz que está diminuindo, mas tem muito, porque pro pobre acaba não fazendo muita diferença. O pobre que não está nem aí não faz tanta diferença. Eles não dão tanta importância porque a realidade deles não é como se fosse mudar muito se eles não tivessem. Porque o cara, vamos lá, o cara é pobre, o cara ganha um salário mínimo, o cara não tem um filho, o cara vai ganhar uns R$ 300 a mais e vai gastar, vai ficar gastando aquele dinheiro em subemprego, saltando de subemprego, subemprego. O cara não vai querer melhorar de vida. Então o cara ter ou não ter filho não vai fazer tanta diferença assim para ele, vai piorar um pouco na vida dele. Agora, se você, das duas uma, você é pobre, mas você tem ambição, aí pode ser um atraso, vai ser um atraso porque você vai ter um senso de responsabilidade maior e você vai ficar mal porque provavelmente essas coisas vão acontecer, você vai ser chutado de casa e mesmo que não seja, daí sim vai ficar difícil sustentar uma criança. Eu não sei como é que essas dois jovens tendo filhos e trabalhando no subemprego conseguem. Eu não consigo ver como é que consegue. E, na minha visão, é impossível. Mas o brasileiro ele consegue fazer essas gambiarras. Só que para quem é classe média acaba sendo até pior ainda. Porque conforme você vai ganhando mais dinheiro, a pensão que você tem que pagar é maior. E daí você pode até falar, não, mas é errado entrar em um relacionamento esperando o pior, esperando que ele vai acabar, porque não é assim que você tem que pensar. Cara, é o seguinte, de 60 a 70% dos relacionamentos hoje, dos casamentos hoje, terminam em divórcio. E quem dá o divórcio, em, sei lá, 80% das vezes é a mulher. Então, assim, estatisticamente falando, é uma coisa que vai dar errado. Se é uma coisa que vai dar errado, é lógico eu já falar esperando. Porque isso não é o pior, isso é a média, é o que tende a acontecer. E vamos lá, um cara que ganha 5 mil e ele resolve casar e ter filho, e daí ele vai levar um pé na bunda, e daí ele vai ter que pagar pensão, ele vai ter que pagar uns 1.500, talvez 2.000 de pensão. Então para esse cara realmente vai ser muito pior. Cara, agora falando o que eu tô falando, faz muito sentido agora quem é pobre ter mais filho. Porque se você parar pra pensar bem, não é que tem mais estímulo para você ter filho quando você é pobre, mas tem menos efeito colateral. Porque se você é pobre e você tem um filho, o seu padrão de vida não diminui muito. Agora, se você é classe média, você tem um filho e você é homem, aí o seu padrão de vida diminui pra caralho. Mas o que isso tem a ver com desenvolvimento pessoal? A questão é justamente chegar nos 5 mil reais. Conseguir um salário de 5 mil reais. Conseguir um salário de talvez 10 mil reais. E pensar que assim, mesmo que você chegue no salário de 5 mil reais hoje, se isso não começar a ser reajustado, logo logo esse salário já não vai valer muito. E porque antigamente um salário mínimo conseguia sustentar uma família. Hoje, sei lá, para você viver minimamente bem, 2 salários mínimos são necessários para você se sustentar sozinho. É claro que o Brasil ele é um pouco diferente dos Estados Unidos, que esse gráfico é dos Estados Unidos. Mas acho que ele representa muito bem a desvalorização do poder de compra ao longo do mundo inteiro. A diferença é que no Brasil esse poder de compra ele foi se perdendo. Assim, as pessoas, elas teve aqueles anos 90 malucos, os anos 80 também foi uma loucura completa. Então, assim, o auge nos Estados Unidos, que foi nos anos 60, no Brasil, foi lá no final dos anos 90, onde já tinha o real e onde o real valia pareado com ouro. Com ouro não, com dólar. Ali era a época onde realmente é como se no Brasil, os boomers do Brasil tivessem nascido nos anos 90, fossem os jovens dos anos 90 e não dos anos 60, como eram os boomers
dos Estados Unidos. Mas de qualquer forma, independente da época, a gente teve uma fase nos Estados Unidos, foi nos anos 60, aqui foi nos anos 90, mas a partir dali começou a só piorar. O salário começou a valer cada vez menos e você começou a poder comprar cada vez menos coisas e a ter menos oportunidade. Até 2010, 2011 era muito mais fácil, por exemplo, você passar em um concurso público. Até sei lá, 2013, 2012, se você tivesse um diploma, isso já era uma garantia que você ia ter um emprego. Hoje isso está funilando, hoje talvez medicina e talvez forçando um pouco TI, se você, de novo, tiver um pouco de sorte, conhecer as pessoas certas na faculdade, e talvez direito se você tiver brio para estudar muito para concurso. Então, assim, hoje você tem concursos mais diferentes do que era antigamente, que era uma peixada se comparado aos dias de hoje. Hoje já não é. Hoje não dá para errar. Hoje qualquer coisa que você vai fazer, você precisa fazer muito bem feito, porque se você errar, hoje o que eu vejo é que hoje é muito fácil quem é classe média escorregar e cair na pobreza, entendeu? Pobreza é tipo, sei lá, o cara que depende de um salário mínimo para sobreviver, vamos colocar assim. Depende de 2 salários mínimos para sobreviver. Eu acho que um salário mínimo e meio. Se o cara depende de um salário mínimo para sobreviver, ele já é pobre. Assim, já vai passar uma necessidade. O que eu estou percebendo é que hoje está cada vez mais fácil quem é classe média e não tem aquele classe média que ascendeu na classe média, só que não tem pai, mãe, rico, nada. Porque tem muito cara que é classe média, mas os pais são ricos. Então o cara ele tem meio que uma corda puxando ele para cima de novo, impedindo que ele caia completamente na pobreza. Mas estou percebendo que se o cara ele é classe média, mas sei lá, ele não tem nenhum parente rico, nenhum network de qualidade, ele só é classe média, para esse cara voltar para a pobreza, tá 2 pulos. Seja porque ele vai ser mandado embora da empresa dele, porque eles estão cortando funcionários e eles não precisam de tanta gente qualificada assim, porque gente qualificada para a indústria, se as indústrias começarem a sair do país, não vai ter por que ter gente qualificada. Seja porque ele está num concurso, mas o salário do concurso dele não ajusta tanto quanto a inflação e começa a desvalorizar. O que eu estou percebendo é que a classe média está sendo empurrada cada vez mais para baixo e está cada vez mais difícil você ascender na vida e ascender socialmente. E aí que entra a armadilha do desenvolvimento pessoal. Eu vejo muitos caras falando que o desenvolvimento pessoal, ele... Não, porque é o desenvolvimento pessoal, porque você vai cuidar do seu jardim, e daí quando você cuidar do seu jardim, as borboletas vão aparecer, e daí tudo vai começar a fluir, não sei o que. E cara, a gente está no contexto, pelo menos pelo que eu percebo, a gente está no contexto que, cara, para você ter um jardinzinho minimamente apresentável, que de vez em quando vai aparecer uma joaninha, já tá difícil. Imagine ter um puta do jardim que vai aparecer um monte de borboleta. Hoje, para mim, isso é quase inalcançável. Porque, assim, é assim, por mais que seja uma coisa não dita literalmente, a maioria dos caras pensa desse jeito. Não, porque eu vou me desenvolver pessoalmente, e daí elas vão começar a correr atrás de mim, e daí eu não vou querer, porque eu sou um homem independente, Só que é muito fácil o cara cair nessa armadilha que é simples você chegar no sucesso só porque, sei lá, você tá solteiro. Sendo que muitos desses caras estão solteiros porque eles não escolheram estar solteiros. As mulheres escolheram para eles estarem solteiros. Então eles estão há todo esse tempo solteiros e você vai ver a vida do cara, ela não tá arrumada. O cara ele não tem um bom emprego, o cara não mora sozinho, entendeu? Eu admito que quando eu era mais jovem eu tinha essa mentalidade, mas eu comecei a perceber, cara, eu moro sozinho, eu ganho pelo menos uns 5 mil por mês. Não, então por que eu estou perdendo tempo com isso? Se eu sou solteiro, em tese era para eu estar muito bem de vida. Por que eu não estou? Então é muito fácil o cara cair nessa armadilha de desenvolvimento pessoal. Só que acreditar que só porque o cara tá solteiro, esse desenvolvimento ele vai acontecer por osmose. Não vai precisar de esforço e muito esforço para acontecer. E porque se o cara não cai nessa armadilha, o cara se esforça, o cara chega
a um patamar bom, o cara consegue ganhar 10 e 12 mil, aí faz diferença o cara ter essa mentalidade, não, eu quero ser mais independente, eu não vou querer, sei lá, não vou querer me relacionar, pelo menos não por agora, não vou querer arriscar. Depois que você já chegou em certo patamar, aí você pode dizer, não, é mais fácil ser solteiro do que namorar ou casar, porque a vida é mais tranquila, que não sei o que. Mas se você está nessa de desenvolvimento pessoal e você, como alguns caras fazem, eles não querem admitir, mas eles estão se desenvolvendo por causa de mulher, se você está nessa por causa disso e você... só que você não tem nem a sua própria independência ainda, você está correndo... Se bem que até esses caras, para pensar bem, esses caras que se desenvolvem por causa de mulher, querendo ou não, eles têm um objetivo, e geralmente esses caras, eles são justamente esses caras que se desenvolvem, e daí quando eles chegam num certo patamar, aí eles fazem aquele ritual, casa, tem filhos, se divorcia e paga a pensão. Mas, querendo ou não, foi uma boa motivação pro cara chegar lá, nem que seja uma motivação fútil, mas foi uma motivação que fez o cara chegar lá e depois se fuder, mas o cara chegou lá. Agora, o que eu percebo são caras achando que ser solteiro é uma espécie de desenvolvimento pessoal. Tipo, eu sou solteiro, porque solteiro, por eu ser solteiro, eu gasto mais tempo comigo, e eu tenho mais tempo para me desenvolver. Só que você vai ver, o cara não ganha bem, o cara às vezes não é nem independente, o cara não mora sozinho. Mas o cara é desenvolvimento pessoal, entendeu? O cara ele não se relaciona com mulheres porque ele está focado nele mesmo. Aí você vai ver a vida dele, é uma completa bagunça. Porque o cara não tem um propósito, um foco. O foco dele, ele tá confortável, porque na cabeça dele, por ele ser um cara que optou por não ter mulheres, porque ele é red pill, que não sei o que, ele acha que aquilo por si só vai resolver a vida dele. Eu fui assim, eu admito, eu fui assim por pouco tempo, ainda bem. Eu acho que fiquei um ano nessa loucura, aí eu vi que não faz sentido, entendeu? E mesmo que o cara não queira, sei lá, mulher, não queira relacionamento, essas coisas, o cara precisa ter um objetivo, o cara precisa ter um foco, o cara precisa ter alguma coisa pro cara olhar e querer sair da frente. Até porque tá cada vez mais difícil você conseguir ascender socialmente. Seja solteiro, seja casado, seja do jeito que for, a grande verdade é que tá difícil para todo mundo conseguir ascender e ir para um outro nível ir para um outro nível social, ganhar um pouco melhor, ganhar bem, vamos colocar assim. E isso é independente. Por mais que o cara solteiro ele tenha um pouco mais de facilidade, ele não vai ter muito mais facilidade. Isso de que só porque você está solteiro a sua vida vai ser maravilhosa e você vai ser tudo muito mais fácil, porque você vai conseguir guardar muito dinheiro muito mais fácil, porque no relacionamento você tem que gastar muito mais dinheiro. Não é bem assim. O solteiro, se ele conseguir chegar num patamar bom, ele de fato vai estar confortável e aí sim, realmente a vida dele vai ser melhor solteiro do que num relacionamento. Mas se o cara é pobre, francamente não vai fazer diferença. Não é o relacionamento que vai puxar o cara ainda mais para baixo. Não sei se o cara tem um filho, mas se o cara não só estiver se relacionando, não é aquilo que vai... O cara já é pobre, não é o relacionamento que vai deixar o cara mais pobre. E se deixar o cara mais pobre, não vai fazer diferença, porque o cara já é pobre. A única coisa que, sei lá, um relacionamento pode sugar de um cara quando ele não tem dinheiro é tempo. Só que a maioria dos caras nem tempo tem, porque você vai ver a vida do cara, o cara trabalha em um subemprego, aí depois o cara tem que fazer uma faculdade. O tempo que sobra o cara não vai gastar se desenvolvendo pessoalmente. Não vai acontecer, entendeu? Então, mas é isso. Eu nem sei se vou postar esse podcast, eu achei ele meio desconexo, mas eu acho que é capaz que eu poste só pra divulgar a musiqueixa que eu fiz. E é isso aí, falou.